Fala galera vascaína, vocês estão no canal do Análise Vascão e hoje galera a gente vai estar analisando os gols da partida entre Puente de Cabejo 4, Vasco 1, o Vasco perde de goleada jogando na Venezuela, o Vasco que teve uma atuação muito ruim, mas antes de nós estar analisando os gols dessa partida, já peço a todos que deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo e também divulgar nossos vídeos em todos os grupos de Vasco, fechou? Agora sem enrolação, bora para a análise dos gols. Então vamos para a análise dos gols da partida entre Puente de Cabejo 4, Vasco 1. E o primeiro gol do Puente de Cabelo foi de pênalti, um pênalti cometido pelo Hugo Moura. Hugo Moura que vem falhando muito, o jogador perdeu muita confiança após o último jogo contra o Palmeiras, após ter errado na saída de bola, né, que causou o gol do Palmeiras, e hoje ele comete um pênalti aí. Então vamos para a análise. E aqui o jogador do Puente de Cabejo vai para a cobrança. Ele vai com paradinha e aqui ele chuta muito bem, porque chuta no canto esquerdo do Léo Jardim, desloca o Léo Jardim no gol. E aí abre o placar para a equipe do Puente de Cabejo, faz 1 a 0 em cima do Vasco. E agora o gol do empate do Vasco saiu numa bola parada. Aqui o Piton lança na área, tem 5 jogadores do Vasco dentro da área. E aqui tá o João Vitor, tá um monte de jogadores do Vasco, o João Vitor tá mais na frente aí. E aqui ele sobe no meio de 3 jogadores do Puente de Cabejo, cabeceia para baixo, e a bola vai para cima e faz um gol do Vasco, empatando o jogo. Mas agora o gol do Puente de Cabejo foi uma sacanagem, hein? E foi erro do Piton 2 vezes, porque aqui, olha só, o jogador do Puente de Cabejo cabeceia para baixo, o Piton tá de junto desse jogador, o Piton é muito mesmo fraco na bola aérea. O jogador do Puente de Cabejo cabeceia para baixo, a bola pinga no chão. E aqui vocês vão ver mais outro erro do Piton, porque aqui um jogador de 1,59 de altura contra o Piton. E o jogador acaba ainda antecipando o Piton. Não pode, né, cara? Não pode. E fora isso, vocês verem aqui que tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores do Vasco dentro da área contra o do Puente de Cabejo. 1, 2, 3, 4 jogadores do Puente de Cabejo dentro da área. Não pode, né, cara? Um tanto de jogadores do Vasco deixar esses jogadores do Puente de Cabejo cabecear. Isso mostra muita desorganização nesse time do Vasco. Fora tomar um gol de um jogador de 1,50 m de altura. É brincadeira, hein? Piton é muito fraco mesmo. E aí ele cabeceia e faz o gol para a equipe do Puente de Cabejo, virando o jogo para 2 a 1. E agora, esse gol do Vasco também foi mais outro erro desse time, hein? Às vezes o Vasco perde para ele mesmo, hein, cara? É sacanagem, porque aqui, olha só, tem 3 jogadores na parte defensiva do Vasco contra 3 dos jogadores do Puente de Cabejo pressionando a saída de jogo do Vasco. Mas se vocês verem lá na esquerda, tem um jogador do Vasco que o João Vitor poderia ter dado passe, né, cara? Se fosse um jogador assim, um zagueiro com mais qualidade no passe, com qualidade mais técnica, teria virado aí para o jogador lá do lado esquerdo. Mas só que ele prefere dar um passe muito arriscado para o PH. E aí ele dá o passe errado, o jogador PH até tenta, mas só que o jogador do Puente de Cabejo dá o bote. E aí o jogador do Puente de Cabejo veio com a bola. E aqui vocês verem mais uma vez as linhas do Vasco. 3 jogadores na parte defensiva, tem 4 jogadores do Puente de Cabejo. E os 2 jogadores aqui mais avançados, né, que é o Paulinho Paula e o PH. E aqui esses 2 jogadores poderiam estar mais próximos desses aí para tentar bloquear. Mas só que o jogador do Puente de Cabejo dá o passe
E aqui, cara, tem 3 jogadores do Vasco contra esse que tá com a bola e tem outro também que tá de junto. E aqui é mais uma fragilidade desse time do Vasco na marcação, porque os jogadores do Vasco poderiam estar mordendo mais esse jogador, tentar já desarmar esse lance aí para não sair o gol, mas é muito fraco, né? Aí dá o passe o jogador do Poente Cabejo e vocês vão ver mais um erro do Vasco. Porque aqui tem 2 jogadores na frente da bola e mais um aqui atrás desse jogador que tá do Poente Cabejo, que tá com a bola. E aqui vocês verem, né? Poderia estar bloqueando mais, chegando mais, mordendo nesse jogador, mas os jogadores só ficam assistindo o jogador do Poente Cabejo, que chuta muito bem, hein? Tem muito mérito também, tem muita qualidade de jogador aí do Poente Cabejo. Mas aqui foi um erro do Vasco, né? 3 jogadores, ninguém consegue cortar. A bola vai no ângulo do Léo Jardim. Uma bola indefensável, né? Chutou muito bem esse jogador do Poente Cabejo. E aqui é mais um erro do Vasco. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? O Vasco às vezes perde para ele mesmo. Claro que o Poente Cabejo também tem muita qualidade, né? Tem suas qualidades, mas o Vasco errou muito nesse jogo. E aqui vocês verem que quem está com a bola é o Paulo Henrique e tem o Léo Jardim, né? O Paulo Henrique poderia dar um passe mais arriscado para o Léo Jardim para chutar para frente, mas ele prefere voltar e dar o passe para o Paulinho Paulo, que também não foi tão ruim assim. Não foi um passe tão ruim. Mas aí vocês verem a linha do time do Poente Cabejo, né? Porque 3 jogadores pressionando a saída do Vasco. E aqui o que o Paulinho poderia ter dado era o passe para o Léo Jardim quebrar ou chutado para a lateral, né? Mas só que ele volta para o Paulo Henrique, também não foi tão ruim o passe, mas aqui o Paulo Henrique, cara, é muito também fraco, hein, cara? Porque aqui 3 jogadores do Poente Cabejo, um triângulo aqui que vocês verem, e ele prefere dar o passe na fogueira para o Hugo Moura. A gente pode até culpar assim, o Hugo Moura, porque poderia ter evitado, mas também foi uma pedrada do Paulo Henrique, né? E aí o Hugo Moura acaba que se atrapalhando, a bola sobra para o jogador do Poente Cabejo. E vocês verem aqui que o Léo Jardim até está fora do gol, né? O jogador do Poente Cabejo poderia até ter chutado, mas ele prefere dar o passe para o seu companheiro, que está completamente livre e só chuta no lado esquerdo do Léo Jardim. Tem um monte de jogadores também por perto do Vasco, mas o jogador do Poente Cabejo está só e chuta no lado esquerdo. O Léo Jardim quase que pega, mas foi um chute muito indefensável. Então é isso, galera. Essa aí foi a análise dos gols dessa partida. Me falem nos comentários do que vocês acharam aí da atuação do Vasco. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui!